Já já, né, meu filho? Hoje a nossa live vai ser com a Jamile, uma amiga minha que mora em Londres. E ela vai trazer várias informações sobre como o coronavírus está afetando o país, o turismo no país, na Europa como um todo, e também das vantagens de viajar para lá, quando isso terminar. É uma pessoa que trabalha como fotógrafa e como travel coach, como guia especializado em Londres. Então a ideia é que a gente bata um papo bem interessante, bem atual sobre esse problema todo que a gente está vivendo. Agora focando um pouco na Europa, para quem deseja voltar, enfim, para quem já conhecia, como eu já fui, conheci a Jamila inclusive pessoalmente na viagem que eu fiz em 2018 para lá. E aí a gente fez um roteiro com muitas questões, tem muitas questões nesse roteiro, a gente respondeu umas perguntas também. Jamila, já vou te chamar. Eu vou desativar os comentários, gente, pra gente não se perder tanto, tá? Eu vou tentar colocar aqui embaixo o tema dessa live e já vou chamar a Jamile, tá, galera? Aguenta aí. É... Turismo em... na Europa. Na Europa e o impacto do coronavírus, né? No impacto do coronavírus. Coronavírus. Publiquei e vou fixar o comentário. Pronto. Vou chamar a Jamile para ela falar um pouco mais sobre ela. E vamos embora, sem muito lenga-lenga, né, gente? Jamile já vai entrar. Oi, Igor. Poderosíssima! Tá me ouvindo, Tudo querida? bom? Tô te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Tá super perfeito. Todo mundo tá te ouvindo também bem. Ai, que bom. Queria dar um oi para todo mundo, dar um oi para as pessoas que estão aqui vendo a gente. Fico muito feliz de estar aqui, fico muito honrada pelo seu convite. É, Imagina! muito, porque eu admiro muito o seu trabalho de fotografia é incrível, me inspirou muito a realizar esse trabalho com o Smile, né? Então, eu acho legal, de repente, eu me apresentar para as Manda pessoas que brasa. não me conhecem ainda, né? Claro. Eu sou Aham. Jamile Pérez, eu moro em Londres, eu sou travel coach. Vou até te corrigir um pouquinho, eu não sou guia de turismo, eu sou travel coach. Eu vou Isso é bom, explicar a importante. diferença. Fala É, logo isso, exatamente. importantíssimo. Exatamente. O guia de turismo é o guia dentro da cidade, é o que vai te levar nos locais com conhecimento histórico do local, e a finalidade dele é te levar ao local, é fazer você conhecer o local. O meu trabalho, o trabalho do Smile in a Trip, ele é diferente. Ele é um trabalho que a gente faz roteiros digitais personalizados, então a pessoa que quer viajar de forma independente, ela pode viajar com o roteiro digital no celular ou no tablet, e é um roteiro completo, com dicas, suporte na cidade, com tudo. Eu posso até depois falar um pouco mais sobre isso, tá? Pô, E eu maravilhoso isso. acompanho, exatamente, exatamente. E eu acompanho as pessoas nas atrações para as fotografias. Na verdade, eu não faço ensaio fotográfico num determinado local. Então, eu Ah, acompanho a pessoa durante o seu dia de preferência, as suas atrações de preferência. É óbvio que eu vou comentar um pouquinho sobre a atração, porque eu conheço, né? Eu conheço um pouco da história de Londres, um pouco da aham. atração, então é óbvio que eu vou comentar alguma coisa ou outra. Mas a finalidade do Smile não é levar o cliente à atração. A finalidade do Smile é retratar o sorriso. Então, Perfeito. E é personalizado, como você disse, né? E eu já vou te interromper exatamente. dizendo que minha penúltima noite em Londres, acho que é a minha última viagem internacional, Aham. eu tive o prazer de estar contigo e você de fato me Foi, levou ao pub mais antigo de Londres. Você me levou no foi. rooftop, falou da igreja. E eu nunca Foi uma imaginei noite aquilo tudo, muito né? legal. Porque são coisas que eu não pesquisei quando fui viajar, sobrou aquele tempinho. Então a gente é Exatamente. aprovadíssima, tá? Faz Exatamente. toda a diferença. Faz toda a diferença de fato você ir para um país e encontrar alguém que tenha uma noção até um pouco diferenciada, Com personalizada certeza. para esse Com local. Porque certeza. Porque e é diferente do guia, talvez, que faça muitos países, fica uma coisa meio pausterizada. Você quase não é nativa de Londres, mas por estar tanto tempo sim, aí e saber cada cantinho, e deve estar estudando e praticando isso com todo dia um pouquinho, não sei agora, você vai falar depois, isso faz toda a diferença claro. para quem é de fora
porque a pessoa faz aquele roteiro super padrão e você consegue trazer Uhum. coisas que não estão no padrão, não é isso? Sim, eu vou comentar também sobre isso no nosso. A gente tem tanta coisa para falar e Tanta eu espero que dê coisa, olha, tempo. Jamília, E você eu me vou falar limita, porque eu pouco. começo a Eu vou falar. tentar, eu vou tentar falar pouco, porque senão, gente, ó, tirando as perguntas do roteiro, tem as perguntas que o povo mandou. Você quer que eu desative os comentários? Gente, eu vou Eu desativar os acho melhor, comentários. eu Por acho quê? melhor. Não é para não ler vocês, é porque pode é, atrapalhar um pouco a. Pronto, ó, já esvaziou. Sim, Já ficou menos tá poluído, ótimo. perfeito. Tá Lembrando que bom. se você tiver tempo, a gente vai ativar no finalzinho para Sim, ler rapidamente. exatamente. E Tá, lembrando também que, se não der tempo, eu também estou aberta a perguntas. Quem quiser me mandar as perguntas pelo Instagram, perfeito, Smile perfeito. Trip, pode mandar a pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Todas Tá, elas, tá? eu Então, vou começar. Fala aí. não, pode falar, pode falar. Vamos começar sobre, acho que é mais atual do que o próprio turismo. O turismo é muito importante, mas dentro do Uhum, turismo atualmente tem essa questão do coronavírus e a sim, Europa, alguns diferentes, assim, diferentes países da Europa já reabriram as economias, mas aí tem outros países que estão sim, retrocedendo um pouquinho. Então, assim, eu queria falar, começar esse bate-papo pensando nessas regras que Londres estabeleceu lá no início da sim. pandemia e como é que isso tem se situado atualmente e o que você pode dizer sobre o futuro. Pensando, por exemplo, pessoas que estão assistindo a live e querem viajar para Londres ano que vem. Pode, não pode? É um risco, não é? A Uhum, palavra é uhum. sua, Jamile. Tá. Bom, no primeiro momento você me perguntou como foi o posicionamento da Inglaterra. Desculpe. Isso. Posicionamento da Inglaterra nesse início da pandemia. Na verdade, quando a pandemia se instaurou, o que aconteceu? Eu acho que o primeiro-ministro ele demorou muito a implementar as regras de lockdown ou distanciamento, porque Tá. é muito difícil. Eu não sou especialista no assunto de Aham. coronavírus, de lockdown, porque é uma outra área. Então, eu estou falando para você a minha posição de londrina, né? Ou seja, a pessoa que mora em Londres e como eu enxerguei isso e eu faço a minha crítica pessoal e estou aberta também a outras opiniões. O que acontece? O primeiro-ministro ele demorou muito a implementar, inclusive a situação da Itália já estava absurda e todo mundo sabia que isso ia acabar espalhando pela Europa toda, né? Porque China foi para a Itália e depois veio se espalhando aqui pela Europa, tá? Então, no começo, eu fiz inclusive vários vídeos no meu Instagram, vários stories, mostrando, gente, aqui tá vida normal. Eu ia para uma das maiores estações de Londres, que é a estação de Waterloo, e era normal. Eu andava de trem, as pessoas juntas, as pessoas. E as estações de Londres são imensas, as estações de Londres, elas são. Além de imensas, elas recebem e são muito conectadas com o tube, que a gente chama aqui, que é o metrô. Então, vida normal. Inclusive, uma semana antes de terem implementado o lockdown, eu fui ao teatro com uma amiga e fui ver uma peça de teatro no West End, que é muito famoso aqui em Londres, com uma amiga, peguei o meu trem, porque hoje estou morando em Richmond, peguei meu trem, fui para a estação de Waterloo e simplesmente vida normal, como eu falei para vocês. Inclusive filmei porque eu usei transporte público de ônibus, metrô, que aqui é tube, e trem. Então, a princípio, vida normal. Aí depois que houve essa explosão na Itália, né, e uma pressão muito grande, eles determinaram realmente o lockdown, ou seja, realmente uma quarentena. As pessoas não saíam, tinham algumas exceções, como trabalho essencial, o médico Uhum. ele tem que sair de casa, e Uhum. também como pessoa que precisa exercitar, porque na verdade, se você fica completamente em casa e não faz nenhum tipo de exercício, você está também afetando a sua saúde. Perfeito. Então, foi mais ou menos, inicialmente, foi mais ou menos por aí, e aí ele implementou o lockdown dessa situação, e até pouco tempo nós estávamos nessa situação. Né? E Tá. aí, aos poucos, houve o lift, que foi o relaxamento do lockdown. A partir do dia 4 de julho agora, pubs e restaurantes vão estar abrindo aqui em Londres. 4 de julho. Então, mas você fala que começou esse lockdown decretado pelo governo. Foi final de março, início de abril. Você consegue Sim, quantificar quanto foi? mais E ou você viu isso funcionar? menos. Você saiu de casa? Você ficou em casa? Saí de casa, depois, primeiro eu fui nessa peça que eu te falei, que era a vida normal, e, Sim. inclusive eu falava isso para as pessoas que me seguem no Smile Tá. no Trip, eu falava nos stories, vida normal, e depois simplesmente o primeiro-ministro se pronunciou, e depois disso foram medidas extremas.
Tá. De um momento totalmente sem regras para um momento completamente de lockdown, com as exceções que eu te falei. Pessoas que E realmente precisam os trabalhar e ingleses, exercícios físicos. os ingleses acolheram isso, respeitaram. Houve um tipo de relapso, comportamento relapso. Olha só, eu moro numa região muito tranquila e tenho muitos amigos que moram mais no centro mesmo, na região 1, região 2, você deve saber, que a gente conversa Uhum. bastante sobre as regiões. E eu acho que aonde eu moro, um local mais tranquilo, houve um maior respeito do que nas regiões mais centrais de Londres. Mas eu acho que chegou um momento que mesmo nas regiões centrais, porque no início as pessoas ficavam um pouco na dúvida do que podia, o que não podia, aí veio o Uhum. primeiro-ministro, se pronunciou, e aí as pessoas tinham uma leva de pessoas que ficavam com medo, que inclusive ainda estão com medo de sair, porque na verdade o vírus continua, né? Ou está tendo relaxamento da quarentena, mas o vírus continua. Sim. Então, foi mais ou menos por aí. O que você me perguntou E de novo? Desculpe. não lembro, mas que tanta pergunta. Não, Eu tô vendo quase que eu exatamente. tô podendo juntar aqui mais uma coisa Aham. muito eficiente que eu acho que deve ter tido um histórico de sucesso mesmo tardio, é a saúde pública em Londres. Você pode falar sobre isso? Exatamente, claro que eu posso. A saúde pública em Londres chama-se NHS e essa saúde pública, em média, os londrinos agrada aos londrinos, é um serviço de saúde eficiente. Obviamente que não agrada todo mundo, nada agrada todo mundo, né? Tem sempre uma pessoa que fala, não tive uma experiência ruim, a outra tive uma experiência melhor. Agora, em média, os londrinos estão satisfeitos com o sistema público de saúde. Eu estou satisfeita com o sistema público de saúde, porque ele é público, a gente não pode esquecer disso. Muitas pessoas comparam o sistema de saúde público com o privado, e não tem como. Você não tem como comparar um sistema de saúde privado, mesmo que seja no Brasil, com o sistema de saúde público, que atende ao público, que é gratuito, né? Aqui Uhum. você não paga nada, não tem nem sistema de coparticipação, como em outros países da Europa, como Portugal. Portugal você tem um sistema de coparticipação. Maravilhoso, maravilhoso. E Tá? você acha E aí eles que. construíram, desculpe te Ah, tá, cortar, fala, fala. Não, não, fala. eles construíram hospitais de campanha. Parece que nem todo o hospital foi utilizado, tá? Isso é uma coisa boa, mas eles Bom. construíram rapidamente e parece que agora a situação está se normalizando e como eu te falei, dia 4 as coisas vão abrir e as pessoas vão para a vida normal, né? Porque eu também O falei, o novo vírus normal, continua né? O aí. novo O normal. Então, novo dia 4 de normal. julho, uma expectativa de um novo normal na Inglaterra. E Exatamente. você, como moradora daí, você está confiante, está otimista para isso? Tô, mas eu acho que as pessoas estão tão desesperadas porque os londrinos, eles ficam de novembro a final de março com frio, né? Com a temperatura baixa. Boa. Na verdade, existe o sol, as pessoas falam de Londres cinza e eu sou totalmente contra. Londres tem todas as cores, inclusive o cinza. Mas Não sei se você lembra, mas eu passei 10 dias em Londres com sol e uhum. céu azul. Não Sim, sei se você lembra exatamente. disso. Exatamente, Final de lembro, setembro e lembro, a gente início de conversou sobre outubro, isso. Lembro, né? lembro, a gente Consegui ver aquele conversou. pôr do sol maravilhoso ali perto da Tower Bridge. Foi Maravilhoso, lindo, nossa, maravilhoso, foi lindo, maravilhoso. lindo. Você foi em outubro, né, na verdade? Foi um pouquinho, foi outono que você foi. É, eu cheguei dia 24 de setembro e fiquei até o dia 4 de outubro. Ah, mais ou menos a época do outono. Muito, muito É. agradável, muito bom. Nossa, foi incrível. Eu não tenho Muito, essa imagem de muito. que Londres é cinza, mas eu entendo que É, quem viaja e pega chuva tem essa imagem. Você tá aí para desmistificar isso também. Aliás, quem Não, tá não. assistindo, vai no perfil, aliás, Smile by Paris, é isso? Não, não, não. Smile My in your Trip, My trip. Trip. Smile In in your your trip. trip. Isso. E você pegou esse nome da onde? Você decidiu sozinha? Foi. Como é que foi? Na Eu achei verdade, incrível. eu vou falar rapidamente, porque senão a gente vai acabar entrando na parte da imigração, que é um outro assunto que a gente Meu também Deus, teria olha, eu muito para escolhi falar. dois tópicos E aí, importantes. Por- exatamente, e aí seria, exatamente. O que acontece? No Brasil, eu era advogada, fotografia sempre foi uma paixão, a edição de vídeos e fotografia eu faço desde 6 anos de idade, é um hobby, uma paixão, muito Muito pequenininha. bom. Quando eu tinha, eu não posso falar muito, porque senão vai dedurar a minha idade, mas quando eu era pequena, eu tinha aqueles videocassetes com aquelas fitas maiores, então eu cortava, eu com 6 anos de idade cortava comercial, então sempre foi uma paixão. E eu Uau. acabei, exatamente, só que eu acabei escolhendo uma outra profissão e seguir direito, sou advogada no Brasil, e acabei não seguindo essa parte de fotografias, etc. Quando eu me mudei para Londres, aqui para eu exercer advocacia é um pouco mais complicado.
Que eu também não posso entrar muito nessa seara, que senão é mais papo para outra Tá. live, Não tem tá? problema. O importante é que É você um está aí pouco, super é um pouco realizada, mais feliz, complicado. Exatamente. E eu resolvi exercendo isso. fazer o que eu gosto. Exatamente. Eu Claro. pegando exatamente. E eu, com muitos amigos fotógrafos, trocando ideia, pegando influências. Você é uma grande influência minha, porque eu fotografava muito com a câmera tradicional e a gente conversou muito naquela vez que você veio sobre a fotografia com celular. E eu Celular. comecei a prestar atenção nas minhas fotos e o que eu poderia melhorar Sim. através da fotografia com celular. Eu tenho fotografado muito com celular, que não deve nada, que na minha, eu não sinto que as minhas fotos tenham nenhuma perda por causa Também acho que disso. não. Principalmente essa coisa da qualidade junto com a agilidade. Você que trabalha Uhum. como travel coach, é muito importante ter, às vezes, um material em, não digo nem para foto, mas para stories, um vídeo, né? Um momento ali que, depois de um dia, já está obsoleto. Você pode jogar e Exatamente. você como já mexe com edição, com lettering, né? Você já sabe Uhum. brincar. Eu acho muito bom esse Uhum. material. Quero que cresça cada vez mais. Sim, Se obrigada, depender de obrigada, mim, obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço muito. Assim, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com é, carinho, você é. tem uma resposta ao seu trabalho muito positiva. E eu acho que é isso que eu procuro. Eu brinco que antes eu trabalhava com o problema das pessoas, eu tentava resolver o problema das pessoas. Hoje eu trabalho com o sorriso das pessoas, eu trabalho Sorriso. com o melhor momento, com realizações de sonhos, porque às vezes as pessoas programam viagens para, inclusive, é uma parte que eu ia falar até mesmo na parte do turismo, porque as pessoas no Brasil, por conta da distância, elas programam viagens a longo prazo, ou seja, eu vou a Londres, mas eu vou a Londres daqui a 6 meses, eu vou a Londres daqui a um ano, Sim. porque eu tenho que me organizar, principalmente, obviamente, pelo custo, pela moeda, e também, principalmente, pela distância. Aqui é tudo muito perto. No Brasil, mesmo se você vai voar dentro do Brasil, é uma distância grande também. Então, Uhum. então é isso. E aí, pensando daqui para frente, você está dizendo que 4 de julho vai reabrir a economia. Você acha que tem Sim, algum reflexo que vai durar mais tempo, paralelamente a essa nova vida normal? Você pode dizer alguma coisa, até pensando no seu trabalho como travel coach, pessoas que podem sim. vir a te procurar esse ano, no próximo ano. Eu acho que brasileiro na Europa está difícil esse ano, né? Mas ano que É. vem, não Não, eu sei, né? entendo, Não eu sei. entendo perfeitamente, porque assim, eu não tenho como falar para você, olha, venha esse ano ou venha ano que vem, porque eu acho que depende muito de uma vacina, de um remédio e como cada um se sente confortável na hora da viagem, né? Isso Não aí. adianta você, não, em Londres, por exemplo, baixaram muitos números em Londres e eu vou viajar. Mas eu acho que depende, é muito pessoal, depende das pessoas, mas eu vejo aqui, por exemplo, os estabelecimentos com muito álcool gel, tentando fazer o máximo de distanciamento. O distanciamento é uma informação importante, ele foi reduzido para 1 metro, porque os Ah, você ia perguntar se era restaurantes. 2 metros. Não, Não, continua agora para não, para um. era 2 metros, e agora eles reduziram para 1 metro só. Porque os restaurantes Maravilha. falaram: olha, não tem como eu abrir com esse distanciamento, não tem, não dá. Entendeu? E aí a perspectiva daqui para frente é a gente esperar ter realmente uma vacina para você realmente ficar, tô 100% seguro, porque a gente não vai estar 100% seguro em uma Sim, e tem a situação questão sem da medicamento, sem imunidade, a né? vacina. Tem estudo Agora dizendo aqui que a eles imunidade estão, existe, ou aí tem outros dizendo que não existe. Então, se é, você pegou essa história de que está imune, não sei se aplica para todos, né? sim, aí já é até uma série que eu desconheço. Eu vejo amigos falando, né? Que Eu também não posso peguei, dizer com propriedade, né? Eu vi essas a matérias aí gente de não sites sabe, mas avulsos. não é. Então, mas aí você está me dizendo que, por exemplo, o restaurante, a partir de 4 de julho, ele vai abrir integralmente ou com limitação, restrição? A restrição é o próprio distanciamento. Sim, mas Você, por então, exemplo, se mas a você vai capacidade poder ir ao máxima é restaurante. 100, pode ter 100 pessoas. Não vai ter nunca 100, porque não cabe, né? Depende de cada restaurante. Se você chegar e o restaurante ele puder pegar, por exemplo, ele puder receber 100 pessoas, mas com em consonância com as regras do governo, ou seja, 1 metro de distância,
na hora, de repente, eu não sei como é que... Porque ainda não foi implementado, né, Igor? Então, eu não posso te dizer Ah, é, não foi. efetivamente Tá certo. como é que as coisas vão ficar, entendeu? Eu posso até Uhum, depois te passar isso, te dar essa informação. Mas, perfeito. a princípio, os restaurantes têm que cumprir a regra do governo. Foi por isso até mesmo que foi reduzido para o metro de distância. Inclusive, há sempre pessoas falando que não realmente devem ser 2 metros, não, 1 metro é possível, porque também se você tem que buscar um equilíbrio, né? Porque senão a economia não aguenta. Então, Pois é é. sempre o equilíbrio da doença, da questão da doença e a questão da economia. E Por isso que eu você, acho que seus no amigos Brasil, aí próximos, nenhum caso próximo de você, amigo, alguém do trabalho, um graças a colega? Deus, assim, família, tem uma pessoa da minha família que teve o Covid, mas graças a Deus já está recuperada. Mas não foi nada sério, foi realmente, graças a Deus, no caso dessa pessoa, só uma gripe, uma indisposição e está se sentindo bem agora. Perfeito. Mas não muitas pessoas. Mas, de qualquer maneira, eu até falo assim, eu tenho amigos aqui que se sentem muito mais confortáveis do que eu de já se encontrar. Por quê? Porque, como eu falei para você, as pessoas ficam com 5 meses de frio. Então, o sol é realmente o que as energiza para Aham, pegar, por exemplo, o inverno de janeiro, que é um inverno que, inclusive, Londres tenta fazer vários eventos, porque realmente 4 horas da tarde começa a escurecer. Você não tem um aproveitamento do dia como você tem nessa época do ano, que 10 horas da perfeito. noite, os pubs lotados e sol. Perfeito. Você quer terminar essa primeira parte do Corona falando algo de importância Uhum. sobre essa pandemia na Inglaterra? Quer falar um pouco como é que é o seu trabalho? Talvez você pode, se quiser, se você quiser, tá? Você tá super à vontade. Se você quiser Claro, falar como é que é claro, o um que você acha dia, melhor. como é que é um dia do seu trabalho? Você tenta falar uma experiência passada que você teve para passar quem tá, Tá, eu já para relatar tive para quem tá assistindo. várias experiências aqui em Londres, várias experiências diferentes, com perfis diferentes. Meu trabalho ele é muito personalizado. E o que acontece? Tem pessoas de todos os tipos e pessoas de necessidades distintas. Então, por exemplo, eu já já fiquei uma semana com 2 senhoras e eu falo sempre que os meus clientes viram meus amigos e os meus amigos viram os meus clientes. Isso é a melhor coisa do mundo. Então, eu fiquei com 2 senhoras que eu falo até hoje, pergunto como Que estão. máximo. Exatamente, a gente se fala pelo WhatsApp, eu quero saber da vida delas, elas querem saber de como é que eu estou. Então, esse para mim é a melhor resposta. Então, eu as acompanhei em várias atrações, principalmente em relação à limitação da idade, porque você tem que fazer um roteiro mais devagar. E, e aí eu as acompanhei e foi maravilhoso, porque a gente foi nas atrações principais que elas queriam, como eu falo de personalizado, porque é muito fácil você chegar e entrar na internet e buscar um determinado roteiro pré-ponto e achar que ele aplica a você e não vai aplicar. Porque Aham. você tem necessidades diferentes, você tem gostos diferentes. Eu tenho, por exemplo, amigos que amam museus, por exemplo. E eu tenho outros amigos que viajam apenas para conhecer restaurantes, apenas para tomar vinhos em lugares diferentes. Então, assim, por isso que eu falo que meu trabalho é muito personalizado. Eu fiz um trabalho também em Paris, um ensaio em Paris, que foi muito bacana. Eu acompanhei uma cliente em Paris e ficamos muito próximas, inclusive, principalmente por causa dessa experiência, e foi incrível. As fotos ficaram lindas, ela ficou muito satisfeita. Então, assim, a intenção do Smile sempre é dar o melhor para a realização de um sonho. Então, Uhum. se eu vou no acompanhamento com o cliente e que eu quero retratar cada reação dele ou dela, assistindo aquela atração, ou curtindo aquele ambiente do pub, do vinho, ou num restaurante, enfim. E eu tento registrar esse momento, esse sorriso e essa alegria, essa realização de sonho. No caso do roteiro também, eu converso com a pessoa, faço uma conversa online, como a gente está fazendo de vídeo, Aham. Aham. né? E eu quero saber tudo que a pessoa sonhou antes da viagem, o que a pessoa tem medo. Eu dou as dicas para a pessoa realmente chegar na cidade e não ter nenhum tipo de... Assim, eu digo sobre os perrengues que, assim, não existe como você evitar 100% dos perrengues, porque sempre existe um perrengue novo. Mas se você está nas mãos de um profissional que conhece o que está fazendo, que não fez um roteiro
porque ele simplesmente trabalha numa agência de turismo e viu que era bacana. Não, os meus roteiros são roteiros de locais que eu conheci, que eu conheço bem, que eu tenho propriedade para ajudar o meu cliente. Então, é isso que eu falo, tanto nas fotografias quanto na criação do roteiro digital personalizado, eu conheço o meu cliente. E isso, para mim, é a melhor. E o sorriso dele, para mim, é a minha melhor resposta. Que maravilhoso. E na E vai verdade, ser, vai ser criado, desculpe só te cortar, é porque vai lá, ainda vai não lá. foi, porque eu tô. A marca Smile in Your Trip é uma marca recente, né? Eu já faço esse trabalho de acompanhamento com fotos e de os próprios roteiros digitais já há um tempinho. Logo depois que você foi embora de Londres, eu já comecei a pensar, projetar a realização desse trabalho. E depois disso, aí eu tô querendo mesmo criar a marca do Smile in a Trip. Isso é uma burocracia, vai ter um website, vai ficar tudo Que organizadinho, eu aviso maneiro. a você, vai com várias dicas, com vídeos, Quero com saber. dicas de Londres e não Quero só de participar Londres, disso como aí. toda a Muito Europa. legal. Muito Exatamente. bom. E É isso dicas dá respaldo, locais, né? dicas Isso acaba dando locais. dicas locais, é isso que falou? Dicas de pessoas, exatamente. Dicas locais no sentido de dicas de pessoas que realmente moram na cidade, né? Porque eu posso fazer até um roteiro, o Smile New Trip, ele cria também roteiros em algumas cidades da Europa também, que eu já Aham, conheço e que aham. eu já vivenciei experiências e ao mesmo tempo eu tenho pessoas naquelas cidades que me dão também um suporte, no Ah, sentido de perfeito. me orientar se realmente vale ou não incluir alguma coisa no roteiro. E aí eu fiquei pensando sobre a questão da experiência. Hoje em dia, né, Jamile, em vários setores da Uhum. sociedade, a gente não paga só um prato de comida, um serviço, a gente paga uma experiência. Eu Sim. falo isso porque, gente, é muito fácil você vender um serviço que você vai vender igual para várias pessoas. Tudo bem, cada Uhum. pessoa é diferente, mas é muito interessante você vender uma experiência dentro de um Uhum. local, de um roteiro, no seu caso, porque Sim. Londres, como qualquer outra cidade, eu fico pensando, é tão múltipla, né? E de fato faz Muito. diferença você conversar com esse cliente primeiro e tentar proporcionar o máximo de experiências para ele, porque a experiência é uma coisa que é claro que ela é precificável e tem que Uhum. ser, e é por isso que a gente, no caso eu, né, eu luto sempre nos meus ensaios também, no caso de fotografia, né, aqui no Rio de Janeiro, por mais que o Rio de Janeiro seja um lugar muito batido com os mesmos cartões Uhum. postais, cada dia, cada cliente é uma experiência. Eu quero que aquele momento, aquelas horas ou uma hora de ensaio seja uma experiência. Eu tô vendo que é isso Uhum. que você também está propondo no seu trabalho, que é Sim. brilhante, né? E foge da E uma questão de coisa que ser eu guia de acho turista, né? importante, não, exatamente. E uma coisa que eu acho importante falar, as pessoas falam: "Ah, eu vou viajar, eu vou contratar um travel coach, eu vou fazer roteiro. Poxa, mas eu vou ficar presa a um roteiro." Pelo contrário, é o roteiro que te dá a flexibilidade que você precisa. Porque o que acontece? Quando você viaja, você, como eu conversei para você, principalmente você vindo do Brasil, você tem um voo de 12 horas, você tem uma despesa que você planejou, que você se organizou para ter essa despesa. Desculpe, planejou e se organizou para ter essa despesa, e o roteiro, ele na verdade, eu coloco o meu cliente sempre que ele tem que ficar livre. O roteiro é óbvio como se fosse um backup, assim, ele vai criar o roteiro, mas isso não Tá, impede de você, durante o passeio, se deparar com surpresas. Porque a maior alegria numa viagem é uma surpresa. Então, o com roteiro certeza. nunca pode ser engessado. O roteiro ele tem que ser inteligente, personalizado com os seus gostos e, ao mesmo tempo, ele tem que ser te deixar ao mesmo tempo livre, até mesmo de você pensar, olha, tem aqui um tempo entre as atrações bacana, ou então, poxa, essa atração, você chegando no local, não é tanto o que eu gostaria, porque eu já estou cansada, né? Não quero comer isso, quero comer aquilo, tanto que os meus roteiros personalizados eu indico vários restaurantes, dos restaurantes, das lanchonetes mais simples aos restaurantes Guia Michelin. Então eu indico tudo, eu faço questão de englobar, porque a gente não sabe como a gente vai se sentir num determinado momento, na hora que a gente está visitando aquela atração. E aí o cliente vai visitar a atração, por exemplo, vai chegar lá e vai falar: poxa, eu achei tão simpático aquele bar ali do lado. Quero tomar um aperol ali, estou na Itália, quero tomar um aperol ali do lado. Sim, ele vai, porque ele vai, sabe que tem o roteiro já
pronto, pré-pronto para ele, com a cara dele, e ele vai experimentar a coisa que ele decidiu experimentar e depois ele encaixa. Ele vai Aham. sair do Aperol para encaixar de volta o roteiro que a gente planejou. Então dá para fazer isso muito bem. Que maravilha. E uma dúvida que me surgiu. Você falou agora, Pode falou de falar. Paris, falou de Itália. Você Sim, faz roteiro para fora de Londres também? faço, mas eu faço questão de fazer para locais que eu já tive as experiências. E, inclusive, eu tenho pessoas nesses locais que podem me dar um feedback, me dar um reforço, até mesmo de falar, Jamile, olha só, você foi naquele lugar ali, mas o seu cliente ele tem esse ou outro perfil, então eu acho que ele tem que vivenciar e experimentar aquele mirante ali que eu acho muito bacana, que é bem local. Então, por isso que eu falo que eu, por enquanto, se Deus quiser, eu posso falar que o Smile vai pegar a Europa inteira, mas por enquanto Sim. são várias cidades da Europa. Pô, Várias. várias, Faço né? Nossa. Toscana, Hungria, no caso Budapeste, enfim, Paris, enfim, com várias dicas de restaurantes, várias coisas Quem sabe ano bacanas, que tenho vem vou dar um pulo certeza. aí. Vou te contatar, sabendo, Poxa, né? claro, vai ser o Previamente. maior prazer. Quem Vamos sabe ver. os dois juntos fazemos uma sessão de fotos. Nós dois Ah, vai ser juntos. Seria o máximo. maravilhoso. Vou adorar. Bater perna pela Europa. Eu vou Saudades. aprender com Comecei, você, aprender comecei a muito. live, né? Saudades de viajar. Não adianta. Eu morro de Não, saudades de não tem viajar. Porque como. aí cai de novo na experiência, né? Viajar é uma experiência para a vida inteira, né? Acho que é o maior Não, viajar investimento é que a gente sempre pode uma boa fazer ideia. atualmente, eu acho, né? O que Sempre é? uma boa ideia. Não Sempre é uma uma boa boa ideia. ideia. Sempre, sempre. Bem, você Sempre. falou sobre a Europa, que você quer expandir para a Europa, e você conhece praticamente a Europa inteira. Posso já falar isso sem te perguntar, né? Toda, mas eu conheço muitas cidades da Alemanha, eu conheço Áustria, eu conheço Hungria, eu conheço França, algumas cidades na França, Portugal, bem. Então, assim, não toda a Europa, né? Por enquanto, eu ainda vou Por dominar a Europa. enquanto. E aí a Os gente vai vai entrar. dominar. Ó, são 4h30, a gente tá num horário maravilhoso. Muito Aí a gente ótimo. vai entrar nesse Tô segundo. preocupada com o Nesse. horário. Não, não, a gente vai chegar nessa segunda parte da nossa live sobre o turismo na Europa, que é uma coisa mais Ótimo. abrangente. E aí, a Uhum. primeira pergunta: como é que funciona esse turismo na Europa? E se você quiser comparar com o Brasil, por exemplo, deve ter Sim, estudado e vivido é isso, fica à ótimo. vontade. Eu vou pegar um link de uma coisa que a gente já falou, Ah, sobre a distância. O tá. que acontece? No Brasil, mesmo para você viajar dentro do Brasil, você tem uma certa distância. Você tem um voo de 4 horas, mais ou menos, dentro do Brasil. Né? Quando você viaja para a Europa, vindo do Brasil, você ainda tem mais a distância. O que acontece? Quando você programa uma viagem à Europa, quem não conhece, né? Quem na verdade não procura um trabalho como o Smile, ele vai falar: cara, eu estou gastando um dinheiro na passagem, vou para tudo quanto é lugar. Eu tenho uma semana e eu vou para a França, eu vou para a Bélgica, eu vou para a Holanda, eu vou para a Itália e vou. Porque é tudo tão perto e tudo tão rápido que as pessoas acham que podem fazer tudo. E é esse o erro delas. Porque elas acham que podem fazer tudo e elas não fazem nada. Elas vão Uhum. viver em trânsito. Então, essa para mim, na minha opinião, é a maior diferença entre o Brasil a viajar no Brasil e viajar na Europa. Tá. Viajar na Europa, você consegue passagens aéreas em promoções através do app Skyscanner. Você às vezes consegue por 30 pounds, 20 pounds ida e volta. Então, Perfeito. você É isso tem, mesmo. exatamente, aí você fica naquela ânsia de querer fazer tudo. A gente até acho que conversou sobre isso quando você estava aqui, e você falou, não, eu vou passar tantos dias em Londres, você falou sobre quantos dias você ia passar, e eu Ah, falei, Igor, tá sim. ótimo, lembra disso? Lembro, Eu lembro. E falei, aí, aí acho que eu te perguntei o que eu faço, como é que eu compro esse passe, né? Lembra? Para exatamente, 7 dias, lembro, depois como é que é? Existe o de 10 sim, dias, o tal, qual é o nome? É o Western, acho que esse é o nome. Oyster Oyster, Card, Oyster Card, isso. Oyster Card, E eu falei, isso. poxa, será que vale a pena comprar para as 6 zonas de Londres, para duas? Sim, a Como é que gente vai ser conversou isso? várias. Não, foi Por ótimo. isso que entra também o meu trabalho, porque as pessoas ficam muito perdidas e não sabem como realmente aproveitar o máximo da viagem, porque o que acontece? Elas vão chegar, não, porque é fácil, eu chego lá e. Mas aí vão gastar, por exemplo, num passe que não precisa. Num passe que às vezes vão ficar. Eu conversei, eu acho que com você naquela época sobre a região 1 e 2, que às vezes Isso, você tem um limite de valor do Oyster Card que vai ser debitado no seu cartão, então muitas vezes você não precisa do passe semanal, você tem que botar realmente na ponta do lápis para saber se vale a pena. Mas isso tudo isso. você consegue
quando você tem o suporte de uma pessoa especializada. Com Você, como uma certeza, pessoa... eu lembro do que aconteceu no último dia que eu levei uma multa voltando, né, Eu de lembro. Greenwich. E E eu já, é foi bom um que eu poder te azar trazer. danado, eu nunca... Foi um azar. Mas foi um azar, assim, eu acho que esse tipo de prática existe em Londres. Eu tava pensando, existe, Aham. né? É de pessoas que estão voltando de áreas muito distantes. E eu, como sou leigo, para você ver, eu era leigo. De fato, ao pegar o trem para Greenwich, eu não passei o cartão onde deveria passar. Então, na volta, Olha o isso. fiscal pegou o meu cartão e falou: olha, você burlou as regras. Né, te E fez quando... economizar e tal. Eu consegui até pegar 50% do dinheiro depois, mas eu tive que pagar Mas na hora. morreu uma graninha. Não, mas E é isso. super Sim, não, mas prudente. faz parte. Não, mas faz Claro. parte. Mas Não, e a e é prudência isso. ele ter. Que na hora eu fiquei meio puto, mas eu falei, não, foi uma coisa legal. Não foi uma coisa de Uhum. escrotice, entendeu? E aí é Sim, claro que nesse momento eles pegam pessoas que moram e pessoas que não moram, né? Eu, por exatamente. acaso, era um Exatamente. turista. Mas foi bom para É, aprender. não, sim. E é por isso também que quando eu falo dos roteiros digitais, as pessoas, eu acredito que as pessoas apenas pensem em atrações. Mas não, o meu roteiro digital, ele engloba muito mais do que isso. Ele engloba todo o suporte na cidade, ele engloba dicas na cidade, ele é personalizado. Então a pessoa realmente está realizando o seu sonho com tranquilidade. Sim. Obviamente que uma coisa ou outra vai acontecer, como eu sempre digo, a gente não tem como eliminar 100% dos perrengues. Sempre é engraçado que eu sempre falava pro meu marido que quando a gente viaja, Ah, tem a questão do. Não sei se você conhece, você tá para passar as suas malas no detector de metal e existe um serviço do aeroporto ou da companhia aérea, agora não tenho certeza, chamado Fast Pass, que é você para passar as suas malas no detector de metal com mais agilidade. Né? nunca E eu soube. sempre exatamente, exatamente. Você tem uma medida de líquidos da bagagem de mão e, enfim, são várias questões. E aí eu sempre falava pro meu marido, olha, faz isso, faz aquilo. E mesmo ele fazendo isso, pegaram a mala dele, porque eles mandam para um outro setor. E sabe por quê? Porque aquela caixinha que você coloca a sua bolsa, a sua mala, se você está levando uma malinha de mão, que é aquela quadradinha de 8 ou 10 quilos, dependendo da companhia aérea, e a sua bolsa pessoal, e eu acho que travou, Igor. Você está me Oi? ouvindo? Oi, oi. Tem uma Oi, agora travada, mas deu uma travada. foi, Isso, foi. exatamente. Então se você está levando a mala de cabine, que é aquela de 8 ou 10 quilos, dependendo da companhia aérea, que fica dentro do avião, e a sua mala pessoal, você tem que colocar em espaços, em caixas diferentes. Sim. Quando ele colocou a mala dele e a outra bolsa na outra, mas colocou, era inverno, casaco, um monte de coisa, eles não conseguiram fazer a leitura do que estava dentro da bagagem. E aí colocar. Por isso que eu estou falando. E a gente viaja muito. Eu viajo muito, ele viaja muito, viajamos muito juntos. Então é isso que eu estou falando. 100% dos perrengues não existe. Você sempre vai. Mas quando você tem um profissional legítimo, né? Um profissional que realmente conhece o que está sendo falado e o que está sendo feito, É. você evita muito isso. E isso é Você vive, dinheiro, né? Você vive isso. A sua vida tá atrelada ao trabalho. com certeza. Não é uma É coisa meio que você tá tendo misturada. que sair de casa. Ah, vou sair de casa para ajudar, mas pode ser que esse lugar que eu mostrei, não conheço, não Exatamente. tenho experiência. Não existe isso, né? É. Não, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, quando eu estou de férias, eu estou trabalhando. O tempo todo. Que Graças a delícia, Deus, né? meu Nosso marido tem trabalho Nossa, paciência. como é que é? Tem aquele ditado, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca vai precisar tirar férias, não tem isso? Nunca, nunca tiro férias. E meu marido tem muita Que paciência bom. comigo. Agradeço a ele. Porque às vezes eu na Toscana, eu falo, peraí, mas por que? A gente já viu. Eu falei assim, não, eu preciso registrar isso dessa forma, preciso tirar Uhum. essa foto dessa forma. O olhar é diferente. Aí ele fala, tá bom, aí ele espera. A luz Então é isso, muda, a minha né? vida, Tudo o meu muda. olhar é 100% trabalho. Isso não estou falando sendo ruim. Eu estou falando sendo maravilhoso. E cada vez mais eu me Maravilhoso. especializo mais. Exatamente, eu Isso. estou querendo começar um curso de fotografia aqui. Eu só não comecei por causa do coronavírus. Me especializar mais ainda. E quando isso surgir, quando isso começar, isso ainda cenas dos próximos capítulos. Eu passo Muito para bom. você, eu te Pô, vou conto. caminhando aqui com as perguntas. Tô vendo aqui. Vai, porque é muita coisa. ah, Não, tem muita coisa boa, na verdade. Eu fiz uma seleção tentando misturar as coisas. Cara, tempo ideal para viajar. Eu não sei se a pergunta é para Londres ou para Europa. Mas vamos pensar em É, Londres. Vamos lá, sair do Brasil e tá. quero ter uma Eu, experiência. Eu não vou dizer completa em Londres, porque não existe a experiência completa numa vez só.
Ainda mais para turista, né? Diferente de quem vai morar, pode fazer uma coisa diferente. Mas como turista, eu vou sair do Brasil e eu quero ficar em Londres. Eu não quero. Quer dizer, não quero. Eu tô pensando, até me colocando como cliente. Jamile, eu vou ficar. Uhum, Eu quero ir para Londres. Eu não quero ficar em uhum. Manchester, não quero ir para outros lugares, não. Eu Ok. quero ficar em Londres. Como é que é? Quanto Londres, tempo? Londres. Tá, eu vou te responder essa pergunta de Londres e depois eu vou aproveitar a sua deixa para comentar um pouquinho sobre a Europa, que eu acho importante para as pessoas terem uma Por visão favor. geral, tá? É muito Show. rápido, tá? Sobre Londres, tá? Londres, eu falo que é uma cidade que as pessoas falam, mas Londres é uma cidade cara. Assim, Eu uma cidade discordo. cara. Olha só, eu sou Eu brasileiro, eu discordo. discordo, tá? Porque assim, Eu te contei que eu se você voltei. comparar Londres. Ah, Desculpe, não vi, não, perdão. assim, eu tenho que contar uma história. Quando eu voltei de Londres, eu passei Ah, 10 dias, né? Tudo bem que eu me planejei pra isso, mas Jamília, eu voltei claro. com 300 libras no bolso, consegui trocar dentro do avião, porque no avião eu encontrei uma amiga do meu pai que queria vender, queria comprar a libra pra voltar depois no ano seguinte. Aí eu É. falei, olha, toma, fez a transferência dentro do avião pra mim, entreguei as libras pra ela. Por que eu tô falando isso? Porque eu, Jamília, sou um perfil do cara que realmente não é fazer mochilão, mas eu me joguei em Londres e não fui pra comprar coisas. Eu fui pra, claro, Sim, bater é perna e isso que eu ia falar. conhecer Depende do lugares. perfil de quem viaja. Exato, ter E experiência, quando, mas assim, na minha mão, a Libra rendeu muito na minha mão. e Eu, quando eu eu, digo que não é uma cidade cara, assim, é óbvio que se você comparar Londres com Portugal, se você exato. comparar Londres com Budapeste, se você comparar Londres com Praga, realmente é uma cidade cara, tá? Só que o que acontece em Londres? Na minha opinião, o que é mais caro em Londres é o hotel que você vai ficar, na minha opinião. Por quê? Porque em Londres, as atrações em Londres 90% das atrações de Londres são gratuitas. Então Eu você vi isso. tem o British Museum, Museum of London, Tate Modern, Tate Britain, uma série de atrações. Obviamente que, se você quiser ir para o Museu de Cera, o Madame Tussauds, você vai pagar. Uhum. E não deve ser. Mas existe até uns combos, tá? Mesmo que você queira ir para o Museu de Cera, você tem os combos com a London Eye, tem os combos com o Sea of Life, que é um aquário maravilhoso, que inclusive apareceu naquele filme Closer com a Julia Roberts e com aquele ator que eu esqueci o nome. Então, assim, você faz. Muito, tem o Museu de História Natural, que é a coisa mais linda. Você tem o Museu de História, o Museu Victoria and Albert. Você tem vários parques em Londres. Então, assim, o que é mais caro em Londres, com certeza, eu te digo com certeza, é o hotel. Só Tá, que, e Londres é uma cidade assim, eu sempre indico aos meus clientes, eu sempre falo que o hotel central, obviamente que o que eu estou falando para você é em regra, tá? Porque obviamente tá. depende do cliente. Tem clientes que querem ficar em hotel 5 estrelas, tem clientes que não se importam em ficar em hotéis mais simples. Eu estou falando um hotel, vamos botar um cliente que fica sempre em hotel 3 estrelas. 3 para 4 estrelas, mais ou menos, tá? Tá. Mais ou menos eu. O que acontece? Você ficar no centro, você ficar mais próximo às atrações, você vai pagar um pouco mais. Mas você vai economizar. Por quê? Você economiza tempo e você economiza dinheiro. Ah, Sim. Jamile, como é que economiza dinheiro? Economiza dinheiro no sentido de você não vai precisar pagar um transporte público ou um transporte, um Uber ou um táxi para você chegar às atrações que você quer toda hora. E tempo é dinheiro, porque você está num local com uma moeda diferente. Com uma Sim. moeda que não tem jeito, uma moeda que é 5 vezes mais, 6 vezes mais o real. E você se organizou para isso. Então, às vezes, você vai pagar, vou te dar um exemplo, tá? 20 pounds, por exemplo, por dia a mais no seu hotel, exemplo. Porque Londres é uma cidade muito, muito. Eu sempre falo que Londres é uma cebola, né? Você tem o núcleo da cebola, que é a zona 1, e vai abrindo, né? Então você tem realmente público de Londres é muito bom. Você não precisa só ficar É na o zona primeiro do 1 mundo no para ter metrô, não uma é? O metrô é boa. o primeiro do mundo? Sim, é o mais antigo do mundo. Exatamente. Exatamente. Tá Incrível. E deu sabendo, pra Igor? perceber. O que é? Tá sabendo? Tá sabendo sobre Acho Londres. que eu não sei. Alguém me disse quando eu fui viajar para IA, você não vai se perder no metrô, porque o metrô de lá é mais antigo, Não, funcional. Eu falei, é? é.
Ah, Você e até é. se perde porque o metrô, num primeiro momento, ele é tão conectado e ele é uma malha tão grande que você Sim, fica um pouco confuso, porque você tem várias linhas, né? Jubilee Line, sim. Metropolitan Line, Northern, você É tem verdade, não é várias verdade, é linhas. verdade. Então, Bem lembrado. você, num primeiro momento, você pode até ficar um pouco perdido, mas depois você tem um aplicativo, que é uma dica que eu vou dar aqui do Smile, que é o City Mapper, que é sensacional para você se locomover na cidade. É maravilhoso, eu indico a todos os meus clientes, eu pessoalmente uso muito. Uhum. E o metrô, agora falando sobre a questão do hotel, né? No caso de Londres, até chega a ser um pouco de exceção, porque o metrô de Londres é tão eficiente que você pode ficar até um pouco afastado do centrão de Londres, né? Da zonas 1 e 2. Você pode ficar até um pouquinho, porque não vai afetar tanto a sua viagem. Mas outras cidades da Europa, aí vamos agora para a Europa, né? Você perguntou quanto tempo em Londres primeiro. Primeiramente, eu quero Isso, responder isso, isso. Londres. É, Quanto tempo em Londres? Cara, eu acho que. Aí depende da pessoa que quer passar uma pincelada ou a pessoa que quer realmente conhecer um pouco mais a cidade. Para você ter uma viagem mais tranquila, eu vou botar 6, 7 dias em Londres. Agora, só isso? Você acha em que é só isso tá bom? 25. Cara, porque o que acontece? Não é que esteja bom, para mim não. Para mim, um mês em Londres, você vai ficar e vai ter coisa para ver. Eu também queria, cara, eu queria ficar um mês, assim, só pra ir em todos os Você, becos de Londres. Mas eu entendo. Você, como guia o que eu turista, falei que tem. uma viagem Guia não, travel coach, eu tenho que mudar essa travel palavra. coach. Travel coach, você tem que realmente trabalhar com uma coisa meio generalizada, né? É porque muitas vezes a pessoa que vem para Londres, principalmente vindo do Brasil, ela vai fazer Londres com uma outra cidade. E Tá. eu tenho várias indicações para fazer Londres. Você pode fazer Londres com Paris, você pode fazer Londres com Amsterdã, você pode fazer Londres com a Bélgica, você pode fazer Londres com a Escócia. Tem várias opções. Ah, Londres é uma ilha. Sim, é uma ilha, mas é uma ilha muito bem conectada. Você pode fazer Londres com a Alemanha. Boa. Você tem como chegar de Londres para, por exemplo, Colônia, na Alemanha, parando só na Bélgica, fazendo pit stop na Bélgica. Tem um mundo Show. de opções. Tem um Então mundo de foram opções. 7 dias, 7 noites, né? Seis a Eu sete acho que noites. assim, geralmente Tá você fica ótimo. 7 noites em Londres, 7 noites em Paris, é mais ou menos os Delícia. 15 dias de viagem. Olha, quem Aí a tá gente assistindo, vai, vamos acreditar que isso vai voltar ao normal. vai, Então, assim, eu sei que a vai. crise aqui tá terrível, mas eu torno a dizer que viagem é um investimento para a vida inteira. Então, junta as Não, sim, economias e vamos em sim. frente. Sim, porque 2021, a 2022. experiência. Não, sim, com certeza. E eu acho o seguinte: a gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter É, fé e a gente tem que sonhar para realizar. Então, eu acredito que tenho fé, eu acho que, se Deus quiser, em breve essa doença vai embora e a gente vai né? conseguir aproveitar muito mais. E o Smile vai trazer milhões de novidades, porque eu já estava com Muitos vários planos, sorrisos. muitos Uhul! sorrisos, porque é isso que eu Com quero. Eu quero certeza. agora trabalhar com sorrisos, com realização de sonhos. E Show de bola. é Olha esse só, o meu. amiga, nós temos 12 minutos. Eu vou jogar umas Ok. perguntas pra gente aqui, porque tem uma galera que mandou Tá muita bom. pergunta. Esse Gente, aqui é só do tem 12 Sérgio de minutos, passou tão Portugal. rápido. É. Olha só, tu consegue ler comigo também isso aí? Consegue? Essa Consigo. figurinha? Melhores locais Ó. para fotografia e como fotografar e editar com tempo nublado, a chuva miúda. Isso você é o expert, né? Eu acho que Não, até mas olha você só, é. eu acho que a pessoa perguntou melhores locais de fotografia para Londres, eu acho, né? Porque Tá, a pergunta melhores era locais Londres. de fotografia. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou Ah, completamente apaixonada pela St. Paul's Cathedral. Foi onde a princesa Diana casou, foi onde, inclusive, a gente foi naquele rooftop, lembra? Eu nossa, te foi levei no maravilhoso. rooftop, bem de frente, inclusive, quando Maravilhoso. eu faço o roteiro personalizado digital, eu coloco várias opções de rooftop, e essa opção, inclusive, que nós fomos, é uma opção de você conhecer o rooftop gratuitamente. Aham. Muitos rooftops aqui cobram e cobram bem, cobram com antecedência. Uh, tem uns que cobram até 25 pounds a reserva, para você reservar a subida. E Uhum. tem outras taxas. Então, como eu falei, são as dicas de quem mora na cidade e quem pode te proporcionar é, é, momentos como aquele que nós vivemos sem você Sim. ter que agredir o bolso. Por isso que eu trouxe o Perfeito. dinheiro de Então, volta. você pegou um lugar ótimo ali para trabalhar Ah, até, São Paulo até, até a Cathedral, base da igreja, o rooftop, né? Pegar um pouco mais de Millennium Bridge, pôr panorâmico, do né? sol na Millennium Bridge, é lindo. Ah, Você nossa, atravessa, tem aquele pub maravilhoso que nós fomos em frente ao Borough Market, o pub chamado delícia. Anchor e Bankside é lindo.
Também tem outros. A Torre de Londres é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar de Londres. London Eye, Suspeita, suspeita. lindíssima. Greenwich é incrível. O pôr do sol em Greenwich. Primrose Hill é maravilhoso. Então é muito difícil você colocar um local. Melhores locais, vamos lá. Aham, Ele falou melhores locais para fotografia. Na minha opinião, aham, você quer fazer e quer mostrar Londres, né? Então, para mim, o melhor local: St. Paul's Cathedral, Millennium Bridge, Tower of London. Tem uma lateralzinha que se chama St. Catherine Docks, que você tem os aham. barcos ao lado da Tower of London. Você consegue ver a Tower of London de frente. Fica muito bonita as fotografias ali. Inclusive tem a escultura da Mermaid ali. É muito bacana Sim. de Qual o nome conhecer e daquela de... rua? Daquela rua que atravessa o Big Ben, né? Que estava em obras. Não sei se está em obras ainda. West, o Big Ben, você tem a Esqueci. Westminster Square. Westminster Aham, Square acho e que tem o foi essa aí. Westminster Bridge, que é a ponte que você vai do lado do Big Isso. Ben para você ver a É essa London daí. Eye. Essa que eu tirei uma foto correndo, simulando uma corrida que ficou ótima, apesar de estar em É obras, o Big lindo. Ben ficou super bonito. E tirei uma foto com o London Eye atrás de mim. Eu tava do outro lado, né? No lado oposto da roda. Também ficou bem Ah, bacana. Mas isso, olhar eu de sou turista, né? suspeita Eu para sei que tem falar. lugares Nossa, incríveis. tem. Por exemplo, você tem o Victoria Square, que é do lado do parlamento. É como se Sim. fosse, não é como se fosse, não. É uma praça que tem uma escultura linda, lindíssima ali, que é um local muito bacana, e os londrinos amam sentar naquela grama, naquele céu que é azul, Azul, gente, azul. curtindo, fazendo seus piqueniques. É, quem quiser pode voltar lá para Exatamente. 2018, ver meus posts, todos os céus azuis, sem edição, Uhum. tá? Quem quiser fotografar e brincar com o céu nublado, mais tarde eu fazer Dá pra... uns stories aqui sobre E isso. se você Vou fala jogar mais exatamente, pergunta aí você pra fala gente. sobre os aplicativos, porque ele perguntou sobre os aplicativos. Então depois você Pois faz é, os seus stories é que eu melhor quero falar. acompanhar, Tá, pode deixar que eu vou fazer sim. Ó, tá? outra Vamos pergunta. lá. Museus que seriam imperdíveis. Museus imperdíveis. Cara, museu é muito pessoal, né? Eu sou completamente apaixonada por museu. Então, tem uns que amam o Museu de História Natural, que inclusive na época de Natal eles fazem um ringue lindo de patinação do gelo, que fica a coisa mais linda, porque tem aquele prédio do Museu de História Natural sensacional, lindíssimo. O Victorian Albert Museum é um museu que basicamente não são peças originais. Você tem o Davi, por exemplo, que você vê em Florença, de Michelangelo, lindo no Victorian Albert Museum. Só que você tem Aham. várias peças importantes juntas. Então, é uma delícia para olhar você entrar no Victorian Albert. Primeiro que tem um café, quem gosta de café, eu adoro café, então tem um café maravilhoso, super agradável. É, o British Museum, que realmente a parte do British Museum é fantástica, as esculturas são fantásticas, a história do próprio British Museum é incrível, o E prédio é esses museus ficam na lindo. zona um, zona 2, como é que é? Ou ficam em zonas Zona Central, diferenciadas? zonas 1 e 2. Ah, Não, 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 é então perto, são ótimo, né? É bom próximos. falar isso, São né? Que museu, por próximos. exemplo, zona 1 e 2 dá São conta, gente. próximos. Olha só, o Victorian Albert e o Museu de História Natural ficam um do lado do outro, literalmente. Eles ficam Pô, em Kensington. É um do lado do outro. O British Museum é um pouquinho mais afastado, não tem como ir a pé. O ideal é realmente você pegar um tube, que é rapidíssimo, porque Londres é super bem aham, conectada. Então, não se preocupe com aham. isso, não, porque eles ficam. A maioria deles fica dentro de uma determinada zona, Perfeito. Mais uma. tá? Mais uma. Qual é a melhor localização para se hospedar e qual tipo de hospedagem? Isso só de Londres ou eu É posso. Londres, porque eu lembro que a pergunta foi sobre Foi Londres. de Londres, tá, tudo bem. Então, Aham, cara, como a gente conversou, acho que até a gente pincelou já sobre isso na live, né? Que Londres, que eu acho até que é uma exceção na Europa, porque Londres, como eu te falei, o metrô é muito, o tube, né? É muito conectado, então dá para você ficar nas zonas um pouquinho mais afastadas, só que tenham em mente que quanto mais afastada a zona, mais transporte público de valor você paga. isso aí. Isso Tem aí. isso também. Aquela Eu questão do lembro que eu tava limite vendo de os sete hotéis, pa... tipo Ibis, né? Ibis, que é mundial. Eu lembro que quanto mais afastado da Sim, região central, mais barato. Só que eu botei no papel, não valeria a sim. pena. Foi que nós conversamos. Eu falei, Igor, coloca É, no papel e vê o que realmente compensa, porque é o que eu falei.
É tempo e dinheiro. É o dinheiro que você vai pagar com o transporte público e o tempo que você vai, que também é dinheiro no final das contas, porque você está viajando, pagou passagem, pagou hotel. Claro, Mas é o tempo claro. de deslocamento, é o tempo que você perde de aproveitar a cidade. Então, Isso eu aí. recomendo zonas 1 e 2. Posso falar o meu local ideal de Londres para se Pode, hospedar? claro. Pessoalmente, tá? Pessoalmente. Se eu fosse uma turista em Londres, eu me hospedaria no Covent Garden. É um local caro, não é um local barato, mas é um local apaixonante. E que eu acho fantástico. Mas se ele Dá quiser, até por pra exemplo, alguma fotografar, dica. fotografar o Ah, hotel, ele é né? O quarto do lindo. hotel, não é isso? Não, é maravilhoso. Mas não Não, é é? Mas maravilhoso. não é? Mas Aproveitar eu acho até tudo. que o Covent Garden não tem só hotéis mais caros, mais sofisticados, não. Ele também trabalha, a região também recebe hotéis mais simples. Tem uma rede chamada HUB, não estou ganhando nada com isso, viu, gente? Mas é chamado Ruby, HUB, que tem na Escócia também, que tem em Ah, Covent Garden, que é um hotel totalmente digital. Você faz o seu check-in, você tem tudo, o teu quarto é todo informatizado e tende a ter, por conta de você não ter pessoas te atendendo, muitas pessoas te atendendo, tende a ser um pouco mais aham. barato e valeu muito a pena quando eu fui. Tive essa experiência na Escócia, adorei. Pô, que maravilhoso. Vou jogar mais uma, que o nosso tempo, infelizmente, está Vamos. indo embora. Tá acabando, né? O inverno é muito rigoroso. Qual a melhor época para ir? Olha só, para mim, inverno rigoroso é abaixo de zero. Eu acho que o frio que a gente pega em Londres no inverno, vamos botar assim, 0 graus no inverno, pior, menos um, isso de manhã, de madrugada. Quando você tem realmente na madrugada, você tem temperaturas abaixo de zero. Mas o inverno Perfeito. aqui é 0 grau. O problema de você vir a Londres no inverno é que o dia termina mais cedo. 4 horas da tarde já está escuro. Então Meu você não tem Deus. aquela sensação. Exatamente. Por isso que eu falei que Londres, em janeiro, após o Natal, porque acabaram as festas, acaba sendo um mês que eles chamam mais triste, né? Porque você não tem as luzes do Natal e você está no inverno. 4 horas da tarde escurece. E aqui em Londres eles fazem também muitos eventos para poder compensar esse problema, essa perda do londrino de poder aproveitar a cidade. Então, Sim, não é muito a luz rigoroso. Na minha natural, né? opinião, não é muito rigoroso. Não é muito rigoroso. Eu tenho. Minha melhor amiga morou no Canadá, pegou menos 25. Isso, para mim, eu acho rigoroso. Agora, invernos de 0 graus, 2 graus, 5 graus, eu acho delícia. Eu Dá gosto do até pra se frio, vestir então mais eu acho uma bonitinho, delícia. né? Eu acho que inverno Exatamente. você se veste melhor, não é isso? Também tem isso, né? Exatamente. Aí perguntou qual a melhor época para vir. Eita ferro, para mim isso é difícil responder. Porque eu acho a época de Natal a coisa mais linda, porque a cidade ela se ilumina com luzes artificiais, mas ela é toda iluminada, com todos os enfeites Aham. de Natal. Tem o Winter Wonderland, que é um parque. Na verdade, é uma feira de Natal, mas acaba sendo um parque de diversões no estilo dos anos 50, que é maravilhoso, com várias atrações, vários pubs dentro do próprio parque, vários espaços, beer gardens, né? Que são espaços de cervejaria dentro, que é maravilhoso. Aham. Primavera é lindo, porque a cidade está toda florida, céu azul, temperatura de 18, 20 graus, delícia. O verão é vida. Verão, a cidade está toda iluminada. 10 horas da noite, as pessoas estão fora dos pubs, tomando as suas pints, que são as cervejas de As 600 pints, que você me ml. apresentou uma pint, né, amiga? Que Exato. delícia. Samuel Smith, que é o top daqui de Londres. Tem muitas muito Muito bom. boas, né? Mas para mim, a Samuel Smith é o top. Então, Olha, tem muitas opções. aí que papel chato de Vai ficar acabar. cortando, mas tem 3 minutos Tem só. Tem problema. várias perguntas ainda. Eu não vou colocar na tela. Eu vou falar aqui as que faltaram. Você vai eleger Tá um, bom. tá? Oh, Ó, o Flávio beleza. botou assim: vale a pena fazer compras por lá, considerando o preço da Libra? Essa pergunta. Número Uhum. 2, vale a pena se hospedar em Camden Town? Pergunta Uhum. 3, melhores pubs, entre aspas, né? Nossa. Ou melhor autêntico pub londrino. Caramba, muita coisa. Muita coisa. Olha só, melhor autêntico pub londrino, muito difícil, mas eu vou citar aquele que eu te levei, que é um dos mais Amei, amei. antigos, que é Eu o indico pra todo mundo, sabia? Indico pra todo mundo. Cheshire Cheese, que é um pub subterrâneo, que é incrível, que é muito Incrível, bacana. Eu gosto incrível. muito de um outro que eu te levei chamado Anchor e Bankside, que é um em frente ao Tâmisa,
que tinha um rooftopzinho, que chegou a Isso, o gente até seguinte, a subir. sentou, É tomamos uma cerveja, lindo! fiz uma live com a E minha irmã, não foi? Isso aí. foi, É, exatamente, maravilhoso. isso Agora, o aí. que é a outra pergunta que eu vou responder rapidinho? Ah, tá. Camden Town é Se bom vale para a pena. se, Camden Ah, Town é bom para se hospedar, não é isso? Camden Town é uma isso. região chamada em Londres de hipster. O que é Aqui. isso? Camden Town é uma região alternativa. Então você vai ter todos os tipos de gente em Camden Town. Camden Town, em Uhum. termos de. Camden Town é muito cheio, tá? Então depende da pessoa, do jeito da pessoa. Se ela quer uma coisa mais tranquila, ou se ela é uma pessoa hipster, uma pessoa que adora grafite, uma pessoa que adora os pubs, uma pessoa que quer ver gente. Todos os tipos de gente, está preparada a receber todos os tipos de gente. E isso é Boa. Camden Town. Camden Town é Amy Winehouse, muitos lugares deliciosos em Camden Town. Gostei O muito. Cheese Bati Bar perna pra caramba lá. maravilhoso. Eu tirei praticamente o dia inteiro pra caminhar por lá. E parar, Aham. sentar, levantar, ir numa ruela e tal. Gostei muito. É. Achei realmente cheio, Tem mas várias. nada que fosse difícil, né, de transitar. Eu acho que é uma experiência que tem de ser vivida. Calma aí, Com 30 segundos, certeza. Aline. Palavras finais, 30 segundos. Tá aparecendo na tela aqui, ó. 20, 23. Ai, Rápido, meu Deus. ok. Quero te agradecer muito essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, de poder explicar o que eu faço um pouquinho, porque às vezes é tão difícil. Na Eu verdade, quando amei as também. pessoas entram no Smile on Your Trip, elas veem, falando rápido, elas veem as fotografias que eu quero passar para elas, as experiências, e eu quero